Graça e paz, irmãos amados, estou aqui mais uma vez, pela permissão do Senhor, para trazer aos meus amados irmãos um assunto, um chamado a um despertamento. Às quartas-feiras, segundo a permissão do Senhor, eu gostaria de trazer um assunto realmente voltado a um despertamento. Irmãos, nós estamos diante de uma crise sem precedentes, e nós precisamos despertar do nosso sono. Como diz o apóstolo Paulo, que nós precisamos despertar do nosso sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando no princípio cremos. E o tema da nossa reflexão, do nosso estudo que nós vamos fazer nesse momento, é um estudo pequeno, É só uma páginazinha aqui que eu escrevi algumas coisas. O que somos chamados a fazer nesta crise? O que somos chamados a fazer nesta crise? O que você é chamado a fazer? O que eu sou chamado a fazer nesta crise? Que já estamos vivendo e que vai se intensificar muito mais, Vamos fazer uma breve oração? Eu te convido, por favor, em nome de Jesus, a ficar comigo até o final. Não assista só o comecinho e depois, às vezes a preguiça, às vezes, a gente está tão ocupado com tantas coisas. Mas eu te convido, pegue sua Bíblia, se sente um pouquinho, ouça a palavra de Deus. Ou então, mesmo que você esteja atarefado, coloque aí o telefone, ouça o vídeo até o final e compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, comente. Vamos ser pontes, irmãos, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para abreviar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as gentes, para que Jesus possa voltar logo, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aqui aberta, abra também o nosso entendimento. Ó Espírito Santo, venha ser o nosso professor nesse momento. Fale através de mim aos meus irmãos, Pai, e também ao meu coração. Nos impressione, Senhor, a viver a Tua palavra. Nos desperta, Senhor. Nós não queremos ficar para trás. Como a mulher de Ló, nós queremos, meu Pai, salvação. Nós queremos, meu Pai, o perdão. Nós queremos, meu Pai, vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele que oramos. Amém. Muito bem, meus amados. O que somos chamados a fazer nesta crise? Eu me lembrei de uma história muito interessante de um grande profeta, um grande reformador. O nome dele, Elias, Elias apresenta-se diante de Acabe depois de 3 anos sem chuva. Aquela cidade, aquele povo, de Samaria ali, diante do rei de Israel, que era Acabe, sofrendo uma fome terrível. E Deus disse assim, olha, Elias, te apresenta diante de Acabe. E Elias se apresentou diante de Acabe. Quando Acabe viu, o rei Acabe, viu o Elias, ele disse assim, és tu o perturbador de Israel? Olha só, quem era o perturbador de Israel? Quem estava levando Israel para uma crise de apostasia quase que sem precedentes? Era Acabe com sua esposa Jezabel. Mas ele aponta Elias como causador daquela crise, Isso que chega até a ser engraçado, Se não fosse trágico. Contudo, Elias responde assim para Acabe. Eu não tenho, capítulo 18 de 1 Reis, versículo 18 de 1 Reis. Olha o que Elias respondeu para Acabe. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. E aí a história prossegue. Elias pede que Acabe reúna todo o povo, porque ele precisava falar com o povo, um assunto muito sério. E nesse assunto estava ali, ele chegou diante do povo e disse, até quando vocês vão coxar entre 2 pensamentos? Até quando, irmãos? Até quando nós iremos coxar entre 2 pensamentos? Como um navio no alto mar, em alto mar, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. A gente sabe que a nossa vida, irmãos, é feita de altos e baixos realmente. Mas nós precisamos de uma vez por todas, em nome de Cristo, segurar a mão forte do Senhor e Ele segurar a nossa, para que nós não venhamos ser tão inconstantes na presença do Senhor.
não é verdade? E aí Elias chega para o povo e pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se o Senhor é Baal, serviu. E sabe o que o povo respondeu para Elias, meus irmãos? Nada, nada. A Bíblia diz que o povo ficou em silêncio, porque eles sabiam que eles estavam em dívida para com o Senhor. Eles estavam realmente em apostasia. Ao mesmo tempo que, entre aspas, eles estavam querendo servir a Deus, eles estavam também servindo a Baal. E Deus não aceita isso. O Senhor não quer que nós sirvamos a dois senhores. Ou servimos a Ele ou não. Não é verdade? E o povo não respondeu nada para Elias. Então Elias chamou o povo, chamou os 850 profetas de Baal e de Astarote, né, que estavam ali à mesa de Jezabel, e propôs um grande desafio. Nós conhecemos bem essa história. E eles prepararam ali o seu sacrifício, ficaram de manhã até meio-dia e se cortavam e dançavam e imploravam para Baal mandar fogo. E a Bíblia diz categoricamente que nada aconteceu. Glórias a Deus por isso, porque Baal não é Deus e nunca será, não é? Mas, em contrapartida, quando chegou a vez de Elias, eu estou aqui resumindo, né, fazendo um grande resumo, depois você pode ler 1 Reis 18 todinho. É uma linda história, maravilhosa. E depois também tem o capítulo 19, também uma continuação, né? E aí Elias chegou a vez de Elias. Elias preparou o altar que estava em ruínas. Primeira coisa que Elias fez foi levantar novamente o altar do Senhor que estava em ruínas. Como está o altar do Senhor em tua vida? Na tua casa, no teu lar? Esse altar está em ruínas? Ou não, está ali bem erigido, está ali levantado, todas as manhãs você oferece sacrifício ao Senhor em ações de graças, louvando ao Senhor, buscando a Deus em oração com sua família, ou esse altar está esquecido, está em ruínas? Chegou o tempo, irmãos, já chegou o tempo de edificar esse altar, chegou o tempo de restaurar esse altar na tua casa, no teu lar, na tua vida. E também na minha vida, meus irmãos, chegou o tempo. Se já houve um tempo que nós pudéssemos ficar adormecidos, esse tempo não é agora. Nós precisamos nos posicionar. E aí aqui conta a história que Elias fez todo um trabalho, novamente restaurou o altar e colocou pedras e molhou, botou baldes e baldes de água ali, né, para mostrar para o povo realmente que o Deus de Israel era o Deus vivo, como sempre foi e sempre será. E a Bíblia conta que ele orou uma oração simples, direta ao ponto, curta e objetiva. E o Senhor desceu fogo do céu, da parte do Senhor de Israel, e consumiu aquele sacrifício. Meus amados irmãos, que coisa magnífica, né? E aí ele pediu para o povo se posicionar. E a mensagem, né, a pequena reflexão que eu trago, meus amados, de despertamento para você e para mim é: o que somos chamados a fazer nesta crise, meus irmãos? O que somos chamados? Nesta crise, todos somos chamados a tomar uma posição. Uma posição, irmãos, nós não podemos ficar neutros. Estamos numa guerra, um grande conflito. E numa guerra não há campo neutro. Nós precisamos nos posicionar, meus amados, em nome de Jesus. Foi como ele falou para o povo de Israel. Elias disse: se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Precisamos tomar uma posição, meus amados, de uma vez por todas. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Uma hora eu sou crente, uma hora eu não sou. Na igreja eu aparento ser uma cristã, lá fora eu não aparento, não é verdade? Em casa eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra. Misericórdia, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós devemos, irmãos, nos separar daqueles que estão determinados a fazer a fé naufragar. Tem até um ditado popular que diz: mostra-me com quem tu andas, eu te direis quem tu és. Já viu falar disso aí? O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos escolher a dedo, irmãos, os nossos companheiros de jornada, os nossos companheiros de fé.
Nós precisamos amar a todos, nós precisamos servir a todos, mas aquele que está ali do nosso lado, o nosso amigo íntimo, aquele que ora conosco, que jejua conosco, que vai à igreja conosco, precisa ser um servo, uma serva realmente dedicada ao Senhor, porque infelizmente muitos que estão se levando por amizades estão tendo a sua fé está naufragando na fé por conta das más companhias. Como está sendo os teus irmãos, as tuas companhias na faculdade, no trabalho, na igreja realmente? Os teus amigos, os teus irmãos estão te ajudando na tua fé, na tua caminhada cristã? Ou simplesmente estão te levando cada vez mais para se afastar do Senhor, cada vez mais a se distanciar do Senhor? Precisamos ter cuidado com esse detalhe em nossa vida. Não devemos vender nosso Senhor por nenhum preço, meus amados. Muitas das vezes a gente troca a companhia do Senhor por conta de divertimentos que até ofendem a Deus. Que nós possamos pensar nisso, irmãos. Muitas das vezes a gente deixa de fazer uma oração, às vezes meu telefone toca para mim orar com as minhas amadas irmãs. Eu estou muito ocupada e eu digo, meu pai, não vou poder atender o telefone agora para orar com elas. Mas o Senhor fala aqui, ó, agora é o momento, não seja Marta agora, seja Maria. E aí eu deixo tudo e vou orar com as minhas amadas irmãs, né? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a valorizar a presença do Senhor em nossa vida. Não desperdiçar a oportunidade de estar na presença do Senhor. Devemos nos recusar a ouvir os sofismas que foram trazidos para tornar de nenhum efeito a verdade para este tempo. Cuidado, meus amados. Não vamos dar ouvidos a sofismas, a heresias, a doutrina de demônios. Existem muitas coisas que têm sido pregadas hoje em dia que, infelizmente, não estão contidas nas escrituras. Muitas das vezes nós tiramos o texto, né, fora do contexto e viram pretexto. E muitas pessoas têm aceito, meus amados. Muitas pessoas têm aceito, não está na palavra, não buscam, não examinam por elas mesmas, né? Nenhuma pedra deve ser movida do fundamento da verdade. Nenhuma pedra deve ser demovida ou movida, né, do fundamento da verdade. Aquilo que o Senhor colocou como fundamento precisa continuar até o fim. Irmãos, a estrada, o caminho estreito não está em reformas. Continua o mesmo caminho estreito de antes. O Senhor não modificou, o caminho estreito não está em reformas. Ah, não. Antigamente era assim, hoje em dia não é mais. Como assim? É a mesma palavra, é o mesmo Deus, ele não muda. Aquilo que ele quis, que ele requereu, né, que ele pediu das pessoas no passado, ele pede de nós também hoje. Não é diferente, meus amados. E aqui diz mais, nenhuma coluna deve ser movida, nenhuma coluna da verdade deve ser movida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os 10 mandamentos e a Santa Bíblia são as colunas da verdade. E essas colunas, elas não podem ser movidas. Estão aqui, ó. Estão aqui, meus irmãos, os fundamentos e as colunas da verdade. Chegou o tempo em que mesmo na igreja e em nossas instituições, alguns se afastarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas Deus guardará o que lhe foi confiado. Deus guardará o que lhe foi confiado. E eu espero, meus amados, que aquilo que nos foi confiado, os talentos que o Senhor nos deu, nós possamos realmente permitir que Ele guarde, que sejam desenvolvidos em nossa vida. E que nós, irmãos, não nos afastemos da fé. Está profetizado que muitos se apostatarão da fé ao ouvirem doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Mas que nós não venhamos, meus amados, estar entre estes, mas que a nossa fé possa estar alicerçada no Senhor. Por meio daqueles que se afastam da fé, o poder do inimigo será exercitado para desviar outros. Esses que estão saindo das fileiras do Senhor, infelizmente, tem influenciado outros mais a saírem. Não foi assim que aconteceu no céu? Satanás, quando ele se rebelou contra Deus, não é? Não está registrado? Ele não trouxe uma terça parte dos anjos também pela sua má influência? Assim acontece hoje. Muitos que saem das fileiras do Senhor têm influenciado outros tantos. Mas que nós possamos estar firmes, meus amados.
que nós possamos estar fundamentados na palavra de Deus e que nada nos tire os pés dos caminhos do Senhor. Agora é o tempo onde mais necessitamos estarmos firmes sobre a plataforma da verdade do Senhor. Meus amados, que somos chamados a fazer nesta crise? Nos posicionar. Assim como Elias falou para o povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vamos nos posicionar. Se nós somos de Deus, vamos agir como filhos de Deus. Se nós somos da luz, vamos andar como na luz. Vamos ser realmente servos da luz. Não vamos professar uma coisa e fazer outra. Vamos realmente viver aquilo que nós professamos, falamos que somos, né, que professamos. Porque uma coisa é você falar, outra é você viver. Que nós possamos verdadeiramente nos posicionar neste tempo, porque o Senhor está selando os seus. O Senhor está fazendo um peneiramento, irmãos. E só vai ficar dentro da peneira o trigo, o grão. Vai sair a palha. Mas que nós possamos, meus amados, ser encontrados fiéis. Sermos encontrados entre o grão. Que nós não venhamos ser peneirados. Em nome de Jesus, nos posicionemos nesse tempo. Já é tempo, já é hora de nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Acordemos, meus amados. Esse chamado ao despertamento é para você e é para mim também. Já chegou o tempo. Jesus está voltando. Vamos, em nome de Cristo, viver a sã doutrina. Não misturemos fogo estranho. Não vamos misturar o santo com o profano. Não vamos colocar fogo estranho na lâmpada, né? Na lâmpada. Vamos viver a sã doutrina como o Senhor nos pede em sua palavra. Esse é o meu apelo ao teu coração e ao meu, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nos impressione com a tua palavra. Que assim como Elias chamou o povo para se posicionar e o povo se posicionou, que nós também venhamos nos posicionar nesse tempo. Se nós somos teus, se nós pertencemos a ti, que nós venhamos viver como o Senhor requer de nós, meu Pai, como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, como cidadãos do reino da luz, como cidadãos da Canaã celestial. Ó Senhor, que nós não venhamos mais te envergonhar. Tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Que as pessoas possam ver em nós que verdadeiramente nós somos teus filhos e teus representantes. Em nome de Jesus. Amém.